eu quero falar aqui com o Renato Freitas sobre a greve nas universidades federais do Paraná. Uma saga que desemboca numa declaração do presidente Lula que é até difícil assim de compreender dentro do histórico dele de sindicalista. Vamos ver. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, é 100% é nada, é 100% é nada, ou é 83% é nada, ou é 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. E eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. Aê, então tá lá o Lula, né? E a conversa ali a greve a essas alturas é desnecessária, né? A gente tem aí, 2 meses de luta, né? E de um lado vão dizer que não tem muito resultado, do outro vão dizer que estão oferecendo tudo, né? Não é o primeiro momento assim de desconforto do governo com aqueles que mais o apoiam, né? Veja, essa categoria votou em peso no PT, Renato, e fica decepcionada com isso, né? Eu acho que outro caso bem próximo desse é o da taxação das blusinhas, né? A PEC. A gente viu recentemente aqui mesmo, né? Uma entrevista da Gleisi Hoffmann e ela dizia, olha, realmente parece injusto porque o rico consegue sonegar, a classe média viaja e tem uma isenção para trazer ali suas compras, né? E o pobre, tudo que podia fazer era comprar da China. Agora vai ser taxado aí também. Ah, mas vai vetar? Perguntam para ela. Veja, estamos com a faca no pescoço, porque a aprovação de outras medidas dependia dessa, né? Que tem um lobby terrível aí de várias empresas em cima disso e tal, né? Enfim, são essas contradições desse momento com o PT no governo que eu queria abordar contigo, sabe, Renato? Às vezes a gente fica com a impressão de que está diante de um governo, assim, no máximo de centro-direita, cara. Para ser bem sincero contigo. Olha, em relação aos varejistas, né, os varejistas brasileiros que querem impor uma taxa para lucrarem a partir desse obstáculo à concorrência, que seria essa taxa, né? Ou aqueles que advogam o livre mercado a todo tempo são os primeiros que querem que o Estado intervenha para que eles tenham uma margem de lucro maior ou que façam uma proteção nacional. Da mesma forma, esse centrão, né? Esses deputados horríveis que funcionam como advogado dessas empresas, né? Não escondem, não tem nenhum pudor, nenhuma vergonha na cara, né, em assumir que nunca advogam os interesses do povo, sobretudo o povo que mais necessita, e sempre no interesse de quem já tem dinheiro, como o velho da van. Não é à toa que ele é o braço direito, né, da amizade com o Bolsonaro. E em relação à greve federal, eu aprovo incondicionalmente a greve dos professores das universidades federais e inclusive das estaduais também, né? Porque, olha, o professor hoje, universitário, em média, ganha menos do que qualquer oficial da Polícia Militar. Eu fiz uma manifestação, nós fizemos um tempo atrás, mas eu estive lá, e um policial militar tentou me dar uma rasteira na manifestação, pegou, antes de eu ser vereador, né, um tempo atrás. E o cara me pegou aqui pelo pescoço, tentou me dar uma rasteira, tudo filmado, né? E daí depois a gente foi ver, quem é esse policial? Fomos lá, vimos o nome dele, né? Fomos no portal da transparência, ele ganhava R$12 mil. Falei, cara, o Estado brasileiro paga R$12 mil para um policial incompetente, desqualificado, ignorante, que tenta nos agredir gratuitamente com base num ódio político dele, num preconceito racial dele, ou em qualquer outra motivação. E um professor em sala de aula aí, muitas vezes ganha R$6 mil, R$5 mil, depois de ter feito doutorado, depois de ter feito, sabe, dedicado toda a sua vida. Então, você percebe que se não houver uma saída, uma resposta mais radical,
os professores não serão ouvidos. E ainda foram atacados todo o governo Bolsonaro e foram à linha de frente também para que o governo Lula conseguisse se impor frente ao obscurantismo, né? Então, e outra coisa, o próprio Lula, nosso presidente Lula disse, falou, olha, façam manifestação, exijam vocês agora e tal, e é isso que o povo tem que fazer greve, tem que exigir, porque é o único jeito do presidente conseguir tomar essa decisão de aumento do salário dos professores, por exemplo, contra o Centrão, porque vai poder dizer, olha, eu estou sendo pressionado também do lado de lá, então eu tenho que agora esperar de mão beijada, tudo de cima, mudança de cima para baixo, nada de revolucionário acontece, né? Ô Renato, você, quando estava conversando aqui comigo sobre a tua história, mencionou o papel da universidade, né? E um momento assim de virada que ela representa. Para mim é a mesma coisa. Eu sou muito criticado por dizer isso às vezes, assim, já paguei o preço, né? Mas, assim, algumas pessoas encontram na igreja a instituição que a salva. Porque lá tem uma fé, porque lá tem uma comunidade, isso é muito importante, tem um amparo e tal, e beleza. Mas para mim esse papel foi da universidade também, sabe? É onde, de dois caminhos, um melhor se revela para mim, entende? E na tua experiência, aparentemente, vale a mesma coisa. E aí eu queria te perguntar, assim, ó, como você vê a universidade pública? Tem muita gente que vai dizer, não, ela só está servindo para a classe média alta brasileira, né? Porque o ensino público é para pobre até chegar no superior, daí é para rico, né? Tem alguma barreira, tem um bunker de privilégio lá? Tem. Mas isso não me parece ser razão, cara, para descartar a necessidade do ensino público superior como um todo, sacou? E tem gente no nosso campo que pensa assim. Acredita em voucher para educação e tal. Não. Primeiro, realmente, a educação foi o segundo grande ponto de virada na minha vida. O primeiro foi a cultura hip hop, porque já me pegou com 9, 10, 11 anos e já me deu o instrumental suficiente para sobreviver com o mínimo de dignidade num campo de extermínio. E depois, num determinado momento, ali nos 20 anos, a universidade, quando entrei no curso de Ciências Sociais e li na sociologia, na filosofia, na antropologia e psicologia e tantas outras disciplinas, a história principalmente, que aquela revolta e aquela minha inconformação e incompreensão do mundo, ela também estava ali pelas palavras de grandes filósofos, grandes autores, de pessoas que desenvolviam aquilo de forma sistemática, utilizando um instrumental teórico sofisticado, e isso também fez com que eu preservasse ainda mais a minha vida, porque direcionasse ainda mais a minha revolta, domasse ainda mais esse monstro da ignorância que a gente tem dentro da gente, né? Então, foi algo que me manteve vivo. E digo mais, olha, sabe quem que morre no Brasil hoje, segundo a estatística brasileira? Em maioria homens, grande maioria homens, maioria jovens, grande maioria negros, exclusividade quase, porque é um número muito grande que ultrapassa 90% pessoas pobres, e maioria ensino fundamental incompleto. Olha que interessante, para um país de baixa mobilidade social, ser pobre é difícil. Jovem também é uma condição, você não tem o que fazer. Negro também é uma condição. E homem também é uma condição, nesse caso. E o ensino fundamental incompleto, mano, algo que a gente pode, de forma imediata, remediar, resolver. Porque é educação. Olha, então, para a população negra, para esse homem jovem, negro, pobre, o ensino fundamental completo, ou seja, a educação mínima, garante a vida dele. Não é mais só para arrumar um emprego, não é mais só para exercer cidadania, que é algo muito importante. No caso dele, garante a vida dele. Ele se insere em ambientes e situações de violência letal com menos frequência. Para mim, a educação superior também funcionou como uma expressão dessa educação fundamental que as estatísticas nos dizem. Perfeito. Muito obrigado, Renato. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, quero falar da ascensão da extrema-direita, principalmente na Europa, né? E o que isso representa aqui para o futuro da geopolítica. Já, já!